Olá a todos. Hoje vamos falar de dois elementos vinculados à estrutura básica do psiquismo. Sabemos que nós temos que aprender com os opostos. Existe o oposto dentro de cada um de nós. Ou seja, o motor gira porque existe o negativo e o positivo, que são polos opostos. Então, cada um de nós traz em si o seu lado negro e um lado voltado para a luz. Só que esse lado voltado para a luz necessita ser exercitado. Vamos ao vídeo. Bem, então vamos tratar do tema na sombra e na luz, ou na escuridão e na luz. Aqui eu já tinha mostrado em outro vídeo essa escala de polo negativo e polo positivo. E aqui eu quero apresentar algo. Veja o que está nessa tela. Vamos chamar isso aqui de escuridão, não é? Existe algo aí para nós enxergarmos, mas não conseguimos enxergar. E aí eu faço um exercício, já que é uma tela de computador, eu venho aqui, ó, e passo o cursor por cima e percebo que existe algo embaixo. Ora, o passo seguinte, eu vou aqui, ó, na área de letras e ponho cor amarelo. E aí aparece essa mensagem. Ou seja, foi necessário haver o oposto para que eu enxergasse o que estava aí. Você imagina bem, se você tem um caderno, folha verde, e é escrito em verde, você não lê nada. Então, nós precisamos dos opostos dentro de nós, para a gente se conhecer melhor. Por exemplo, justiça. O indivíduo só vai entender justiça se sentir injustiça, senão ele não vai compreender o que é justiça, e assim por diante. Então, o nosso tema, a escuridão existe, o escuro existe, a força do contraste, esse é um ponto central dessa nossa conversa, que é a força do oposto, né? E o único foco é o da luz. Você vê que quando você está no meio da escuridão e liga a lanterna, você foca a luz e você enxerga, não é? Então, o que é a escuridão? Veja, ela não existe, porque na hora que você foca a luz, ela desaparece. Então, na verdade, nós vamos tratar a escuridão aqui ligada ao ser humano como mera ignorância, porque ela não tem uma existência por si mesma. Vamos em frente sobre esse raciocínio. Vamos aproveitar aqui um vídeo mencionado na internet, que esse vídeo está ligado ao Einstein, quando era jovem. E o tema vai se passar aí numa universidade, né, da Alemanha, em Berlim. Agora, se a figura do Einstein que está ali ou não, para nós é secundário. O que vai nos importar mais é a mensagem. A mensagem é muito positiva para entendermos essa questão tão crítica. Então, vamos lá. Nesse vídeo, nós temos o referencial do vídeo aqui embaixo. O professor, dando uma aula, ele fala, se Deus existe, vou provar que ele é mau, não é? Se Deus criou tudo, então ele criou o mal, o que significa que ele é mau. Então ele começa a apresentar isso. Então, Deus existe, vou provar que ele é mau. E aí o jovem Einstein, preocupado com isso, começa a questionar o professor. Professor, o frio existe? O professor diz, claro que existe. Você tem uma sensação de frio na pele. Ele fala, não. De acordo com as leis da física, o que existe é a ausência de calor. Você não mede frio, você mede a ausência de calor. O frio não existe, existe a ausência de calor. E aí o Einstein ainda faz outra colocação. E a escuridão existe? Sim, existe, fala o professor. Não, ele vai dizer o que existe é a ausência de luz. Veja, nesse exercício que nós fizemos aqui no computador, está muito claro. Escuridão é só ausência de luz. Porque quando você acende uma luz, a escuridão desaparece. Ela não se esconde debaixo do tapete.
Você acendeu a luz, ela desaparece, ela não existe, ela não tem existência em si mesmo. A escuridão não existe. E aí o Einstein vai para a última pergunta para o professor, que já está incomodado com tudo isso. E o mal, ele existe? E aí o professor, lógico, vai dizer sim, existe. E o Einstein diz não, que existe a ausência do bem. Esse tema já foi tratado por Rousseau e seguido por Pestalozzi. O Rousseau já dizia: o ser humano nasce bom, mas a sociedade o perverte. Então, você nasce com necessidades de cunho biológico, psíquico, que querem se expressar, certo? Se eu não educo as pessoas para a questão dos arquétipos da consciência, o amor, por exemplo, é um arquétipo da consciência, que você coloca os outros em primeiro plano, o que vai acontecer? O seu lado animal e o lado psíquico seu vai mandar em você. Então, a escuridão vai mandar em você, mas é necessário que essa escuridão mande em você? Depende. Se você acender a luz, que significa entender os valores que estão presentes na sua consciência. Então, Pestalozzi deixou muito claro, nós precisamos educar as crianças com base nos valores, para não permitir que o lado, na verdade, biológico, fisiológico, que é muito agressivo, é o nosso lado animal, predomine sobre o indivíduo, que seria a escuridão. Então, essa escuridão passa a existir porque o lado bom não está funcionando. O indivíduo não foi educado para perceber esse lado que ele tem, que é o lado da luz, e que precisa ser exercitado. Então, Rousseau já deixou claro isso, e Pestalozzi reforçou no campo da educação e da pedagogia a necessidade de educar primeiro com base na autorrealização e nos valores. Esse era o tema que nós tínhamos para hoje. Eu espero, se você gostou, por favor, deixe seu like, faça comentários, divulgue com seus amigos, e assim você vai estar contribuindo com esse canal. Muito obrigado por ter nos assistido no dia de hoje.